Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número 21, versículo 18 a seguir. E esta palavra é uma palavra que fala acerca da figueira seca. Louvado seja o nome do Senhor. Temos referência desta palavra de maneira mais completa e mais diferente também no livro de Marcos, capítulo número 11, versículo 12 ao 24, para a glória de Deus. Então é com base nessa passagem, com duas versões diferentes, que nós iremos ministrar a palavra de Deus nesta noite, nessa oportunidade. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor então. Diz assim a palavra do Senhor: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo que se estiver de fé e não duvidardes, não só fareis com que foi feito a figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor nesta oportunidade. Amada igreja e amados irmãos, como foi dito anteriormente, a ministração da palavra do Senhor que o Senhor colocou no meu coração para esta oportunidade é acerca da figueira seca, acerca da figueira que foi amaldiçoada por Jesus. Como eu disse anteriormente, nós traremos como base essas duas versões desta passagem, porque elas, uma se completa, há coisas que faltam na uma e está mais claro na outra, ou que está mais claro na outra e está oculto na outra, e as duas vai trazer um entendimento melhor para as nossas vidas. Lá em Marcos 11, 12 a seguir, esta palavra ela vai trazer o entendimento de que Jesus ele estava indo para o templo, e Jesus indo para o templo, ele encontra antes do templo esta figueira, e Jesus se dirigindo até esta figueira para trazer um ensinamento para as nossas vidas, ele vai até aquela figueira em busca de frutos. Mas aqui em Marcos, ele deixa bem claro de que não era tempo de figos, que não era tempo de frutos para aquela figueira. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus certamente ele sabia que não era tempo daquela figueira colocar os seus frutos. Mas nós estamos aqui em um link de duas passagens, na qual Jesus estava indo para o templo do Senhor, e este é um momento que nós podemos encontrar a ira no coração do Senhor, por esses dois feitos diferentes, esses dois feitos extraordinários na vida do nosso Mestre, por este ensinamento que ele trouxe para as nossas vidas. Jesus se dirigindo para dentro do templo e sabendo o que ele havia de encontrar ali, porque os homens haviam transformado o templo do Senhor, a casa de oração do Senhor, em um templo comercial, e ali eles compravam e vendiam animais para sacrifícios, e até mesmo alguns vasos, louvado seja o nome do Senhor.
E Jesus é o único momento que nós vamos encontrar uma certa ira no coração do nosso mestre, porque nós sabemos que Jesus, ele era Deus, mas ele também era homem, e como homem ele irou-se. E nós sabemos que Deus, ele também tem o seu momento de ira, mesmo ele sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Haviam transformado a casa do Senhor em um local de comércio, em um local de negócio, e nos dias de hoje não está sendo diferente. A palavra de Deus nos dias de hoje tem se transformado em motivo de comércio. A palavra de Deus nos dias de hoje tem se transformado, louvado seja o nome do Senhor, em um meio de enganação para usufruir de pessoas, louvado seja o nome do Senhor, carente do conhecimento, e está abarrotado de pastores que, ao invés de apacentar as ovelhas, estão apacentando a si mesmo, louvado seja o nome do Senhor, e usa da influência que tem com a palavra de Deus para tirar benefício próprio em seu próprio enriquecimento. Algumas igrejas têm se transformado em comércios, onde cantinas são colocadas na porta da igreja e às vezes até mesmo dentro da igreja. Mas esta é uma prática que foi rejeitada por Jesus, que foi abolida por Jesus. E questionando alguns pastores acerca deste feito, eles tratam isso como se fosse uma maneira de ajudar a arrecadar fundo para o crescimento da obra do Senhor. Mas, louvado seja Deus, a palavra de Deus é bem clara. Deus, ele não precisa da minha ajuda, ele não precisa da tua ajuda para o crescimento da obra de maneira financeira a ponto de se corromper diante da palavra, mas ele é o Deus da provisão. Ele foi o Deus da provisão no deserto, mandando nuvem durante o dia, mandando a coluna de fogo durante a noite, mandando o maná do céu, fazendo, aleluia, com que as codornizes viessem para servir o povo de Israel, fazendo jorrar água da rocha. E nós, a igreja, nós precisamos entender que nós somos o novo Israel de Deus, e que o nosso Deus, ele é o Deus da provisão para a nossa vida. Ele é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos alimenta, louvado seja o nome do Senhor. E Ele é o Deus que traz o crescimento para a sua obra. Nós precisamos ter esta fé de que, se Deus quiser levantar dizimistas e ofertantes dentro da sua casa, que as faça com amor, que as faça por amor e não por obrigação. Louvado seja o nome do Senhor. É o suficiente para o crescimento da obra do Senhor dentro do tempo e do propósito de Deus, porque o nosso Deus, ele sabe exatamente a velocidade que tem que crescer a sua obra, porque Ele é rei, Ele reina sobre tudo, e é Ele quem está no controle de tudo. Nós precisamos, aleluia, entender que a casa de Deus é uma casa de oração. Nós precisamos entender que a casa de Deus, ela precisa ser respeitada. Louvado seja o nome do Senhor. E há muitos que usam o argumento de que a casa de Deus somos nós, e na verdade somos. Mas é certo que o templo que é separado e santificado para o Senhor, para a reunião da igreja, também se trata da casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus, ele é bem claro nesta passagem, ao dizer que a casa do meu Pai é uma casa de oração. Ali Jesus, tendo ira no seu coração, ele começa a espancar os cambistas, aqueles que vendiam ali.
e colocá-los para fora do templo. Louvado seja o nome do Senhor, porque esta não era a vontade do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes igrejas estão fechando os olhos para esta passagem. Muitas vezes igrejas estão fechando os olhos para este ensinamento, quando na verdade, para mim, este é um ensinamento muito importante, porque é o único momento que nós iremos encontrar a ira de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para com o homem, louvado seja Deus, a ponto de tentá-los, agredi-los. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é o dono de tudo, Ele é o provedor da nossa vida, Ele é o provedor do nosso ministério, Ele é o provedor da sua obra. Sabe por quê? Porque o noivo não desampara a sua noiva, o esposo jamais desampararia a sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é certo que a noiva, a esposa, precisa passar por algumas dificuldades para que Deus conheça aquilo que está no coração da sua esposa, para que Deus conheça aquilo que está no coração da sua noiva, para que Ele possa se revelar para as nossas vidas, assim como Ele se revelou a Israel, o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Tenhamos coragem de viver pela fé. Tenhamos coragem de tirar o comércio de dentro da casa do Senhor. Tenhamos coragem de parar de fazer rifas e mais rifas dentro da casa do Senhor e viver por fé. Louvado seja o nome do Senhor, porque é certo que o nosso Deus, Ele é o Deus da provisão, e é Ele quem levanta dizimistas e ofertantes para a manutenção da sua casa. O que cabe a nós é aprender a ofertar e dizimar com alegria e não por obrigação. O que cabe a nós, aleluia, é procurar desenvolver a obra social, o amor e a comunhão com os irmãos, e não procurar meio de ajudar a Deus na sua obra, porque muitas vezes, achando que estamos ajudando, estamos, aleluia, se tornando pedra de tropeço no caminho de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra, ela é uma palavra que traz esta junção deste momento de Jesus, este momento de ira, este momento de limpeza e purificação do templo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dar uma ênfase maior, aleluia, a figueira que seca sobre a ordenança de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele sabia que não era tempo de fruto naquela figueira, mas não achando um figo naquela figueira, ainda assim Ele amaldiçoa aquela figueira para que ninguém mais coma fruto daquela figueira. E a palavra de Deus vai dizer que Ele, entrando no templo, fazendo a purificação do templo, voltando no outro dia com os seus discípulos, eles a encontram aquela figueira seca. Louvado seja o nome do Senhor. E os seus discípulos a questionam acerca daquela figueira ter secado. E Jesus, Ele traz um ensinamento maravilhoso para os seus discípulos, para a minha e para a tua vida, acerca da necessidade de produzirmos frutos e frutos dignos de arrependimento diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Jesus, Ele amaldiçoou aquela figueira porque aquela figueira não tinha fruto. E é isso que precisa ser absorvido nesta mensagem, a necessidade que nós temos de produzir frutos e frutos dignos de arrependimento diante do Senhor.
Porque a palavra de Deus diz que aquele que dá fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto, e aquele que não dá fruto, o Pai tira e lança no fogo, e arde e queima. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos se preocupar, aleluia, em respeitar o templo do Senhor, em respeitar a casa do Senhor, que é o templo feito para adoração, que é a nossa própria vida, como templo do Espírito Santo. E precisamos se preocupar em produzir frutos diante de Deus, para que Deus ele possa nos limpar, para que possamos continuar frutificando. Porque Jesus, mesmo sabendo que não era tempo daquela figueira produzir os seus frutos, mesmo assim ele o amaldiçoa, mesmo assim, aleluia, ele não se compadeceu daquela árvore. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos, aleluia, da graça e da misericórdia do Senhor. Precisamos ser alcançados pela sua graça, pela sua misericórdia. E Jesus ele quer nos encontrar ocupados na sua obra. Jesus ele quer nos encontrar, aleluia, em vida de separação, em vida de santidade, para que o seu nome seja glorificado em nossas vidas. E que eu e você não venhamos despertar a ira do nosso mestre, que eu e você não venhamos querer conhecer a ira do nosso mestre ou querer ser amaldiçoado por ele, mas que nós venhamos querer a sua graça, a sua misericórdia. E para isso nós precisamos, aleluia, se colocar na posição. Para isso nós precisamos, aleluia, não se contentar com o valente chamado pecado, não se contentar com as vaidades, e buscar, aleluia, uma mudança de vida, buscar uma mudança de comportamento, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. É certo que não é fácil guerrear contra o pecado. É certo que em algum momento, louvado seja o nome do Senhor, a carne ela pode se sobressair ao Espírito. Louvado seja o nome do Senhor, mas precisa haver em nós arrependimento. Precisa haver em nós, aleluia, o desejo de se consertar diante de Deus. E não podemos jamais fazer as pazes com o pecado. Não podemos jamais abusar da graça e da misericórdia do nosso Deus. E Jesus, aleluia, irado, ele ainda assim traz o ensinamento acerca da necessidade de frutificarmos. Ainda assim ele traz o ensinamento, ele traz como respostas para os seus discípulos, para o questionamento dos seus discípulos acerca daquela figueira ter secado tão rapidamente. E ele diz aos seus discípulos que quando nós pedimos algo diante de Deus, se nós não duvidar, aquilo será feito. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ele nos ensina nesta palavra que nós temos poder para transportar montes, que nós temos poder para dizer a este monte, lança-te daqui. Louvado seja o nome do Senhor, e assim será feito se nós não duvidar em nossos corações. Jesus ele traz um ensinamento aqui também acerca da fé. Nós precisamos ter fé em Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero te dizer uma coisa, talvez você esteja ferido, talvez você esteja sangrando, esteja machucado, porque algumas coisas em tua vida não estão dando certo, porque algumas coisas em tua vida não estão funcionando conforme o teu querer. E eu quero te perguntar aqui se o querer de Deus, se a vontade de Deus não é melhor, não é mais perfeita e agradável do que o teu querer, do que a tua vontade.
E quero aqui te dizer que passa por esse processo, passa por esse deserto glorificando ao Senhor, passa por esta provação, por essa necessidade adorando ao Senhor. Ainda que a tua fé tenha sido abalada pela escassez de saúde, ainda que a tua fé tenha sido abalada até mesmo pela luz cortada, pela água cortada, pelo alimento que está faltando, o que não pode faltar no teu coração é a fé, é a esperança. O que não pode faltar no teu coração é a certeza de que o teu Redentor está vivo e que Ele vai se levantar em teu favor. Mas muitas e muitas vezes nós precisamos perguntar a Deus o que Ele quer de nós. Muitas e muitas vezes nós precisamos, aleluia, se preocupar de como está a nossa vida diante de Deus. Muitas e muitas vezes nós queremos receber as bênçãos do Senhor, mas muitas e muitas vezes nós não aceitamos o mal que vem sobre as nossas vidas dentro do propósito do Pai. Muitas e muitas vezes estamos passando por uma grande tempestade, talvez por estar no propósito, ou talvez, aleluia, pela desobediência. E ainda assim nós queremos culpar a Deus, queremos se afastar de Deus, mas pela revelação desta palavra, Deus te diz que é hora de conserto na tua vida, é hora de uma mudança na tua vida, é hora de voltar a produzir o teu fruto, é hora de produzir fruto digno de arrependimento, é hora de consertar o templo, de consertar o altar, para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a tua vida. Para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida, sobre a tua casa. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que pode te tirar deste charco de lodo do pecado. O nosso Deus, Ele é um Deus que pode te tirar desse charco de lodo, desse lugar de dificuldade financeira, de dificuldade na saúde, e trazer a paz, trazer o refrigério, trazer a cura para a tua vida. Você só precisa se apresentar diante de Deus conforme o ensinamento que Jesus Ele traz nesta palavra. Que quando nós se apresentar diante de Deus, nós precisamos se apresentar com fé. Nós precisamos, aleluia, pedir a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e ter a certeza de que Ele vai fazer na nossa vida e ficar esperando. Quando nós pedimos algo a Deus, nós precisamos esperar com paciência no Senhor, porque o nosso Deus, Ele é Deus que tem resposta para a minha e para a tua oração. Mas Jesus, Ele traz o ensinamento de que quando nós se ajoelhar diante de Deus para orar, nós precisamos, aleluia, primeiro liberar perdão para aqueles que nos ofenderam. Nós precisamos primeiro liberar perdão para aqueles que nos feriram, para aqueles que nos machucaram, para que Deus assim possa também liberar o perdão para as nossas vidas. É isso que precisa aprender. Louvado seja o nome do Senhor na caminhada com Cristo. Talvez você precise liberar perdão para alguém que te fez um mal no passado. E por esta palavra, Deus te alcança para tirar do teu peito esta mágoa, para tirar do teu peito esta dor, para sarar esta ferida que te consome, para acalmar com essa tempestade e com este mar bravio que tem se levantado contra o barco da tua vida. O nosso Mestre nunca te abandonou. Embora você a tenha lhe virado as costas por causa das decepções, por causa da incredulidade, louvado seja o nome do Senhor,
Ele te alcança por esta palavra e te convida a uma vida de comunhão com Ele, te convida para uma vida de conserto, porque esta palavra é uma palavra de conserto. Primeiro, ela traz a necessidade de frutificar. Depois, ela traz a necessidade de conserto do templo, de respeito ao templo. Depois, ela traz, louvado seja o nome do Senhor, um ensinamento acerca do liberar perdão. E traz também um riquíssimo ensinamento acerca da fé que transporta montes. Louvado seja o nome do Senhor. Peça a Deus para te tirar desse lamaçal do pecado. Peça a Deus, aleluia, para te guiar, te guardar, para que Ele possa te ajudar a produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento. E não duvides, porque Ele tem resposta para a tua vida. Ele tem a calmaria que você precisa na sua saúde. Ele tem a calmaria que você precisa nas suas finanças. Ele tem a calmaria que você precisa na sua família, porque tudo pertence a Ele. Basta com que eu e você venhamos exercer a nossa fé. Porque aquele que pede algo a Deus e duvida é semelhante às ondas do mar, que é levada e agitada pelo vento. Talvez você esteja vivendo agitado pelo vento do mar. Talvez você esteja sendo influenciado pelo vento, pela tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é hora de usar a tua fé e repreender este vento, essa tempestade. É hora de começar a confiar em Deus, a esperar em Deus e ter a certeza de que o teu Redentor está vivo e que Ele vai se levantar em teu favor. Quando você der um passo para Deus, o nosso Deus, Ele dará outro passo em tua direção. É hora de exercer a tua fé. É hora de depositar em Deus a tua confiança e ter a certeza de que a mudança que você precisa está no Senhor. Ter a certeza de que Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia, na hora da necessidade. E Deus te convida por esta palavra a lembrar das maravilhas que Ele já fez na tua vida. Deus te convida por esta palavra a lembrar da comunhão que você já teve com Ele. Deus te convida por esta palavra para uma nova aliança, para uma nova mudança de vida, para um novo tempo de prosperidade, para um novo tempo de saúde, para um novo tempo de calmaria. A chave da vitória Deus entrega nas tuas mãos. Por esta palavra, Deus entrega a chave da vitória nas tuas mãos. É joelho no chão, é oração, é arrependimento, é liberação de perdão, é exercício da fé, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Pela revelação desta palavra, eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele é o maior interessado em te abençoar. Ora, se nós que somos maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais Deus, Ele tem coisas boas para nos dar. E deixa eu te dizer uma coisa: viver distante do Senhor é viver perdendo tempo. Viver distante do Senhor é impedir com que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre as nossas vidas. Viver distante do Senhor, aleluia,
às vezes é permitir que venha tempestades, que mares revoltos venham sobre as nossas vidas. E é por isso que os discípulos, em uma certa ocasião, falaram para Jesus. Jesus estava pregando uma palavra dura, e aquelas pessoas em sua volta começaram a abandonar, começaram a ir embora. E os discípulos questionam Jesus acerca da dureza da palavra. Muitas e muitas vezes nós queremos dizer a Deus o que Ele tem que fazer. Não, filho, não, filha. Ele sabe exatamente o que tem que fazer. Basta com que eu e você se coloque à disposição. Basta com que eu e você, aleluia, aprenda a liberar perdão para aquele que nos fere. Basta com que eu e você venha usar a nossa fé e determinar a bênção em nossa vida, determinar o fim do vento e do mar revolto sobre as nossas vidas. Ele é interessado em te abençoar. Ele tem boas coisas para te dar, para colocar na tua vida. Mas, aleluia, muitas e muitas vezes a desobediência está fechando a torneira do céu, e ao invés de jorrar sobre a tua vida, ela está só pingando. Ora, se você já tem vivido coisas maravilhosas, mesmo vivendo no charco de lodo, na multidão de pecado, agora imagina o que Deus pode fazer na tua vida quando você deixar tudo no altar, quando você colocar a tua vida diante do Senhor, quando você se entregar por inteiro para o Senhor, quando você renunciar mais à sua carne, quando você, aleluia, entregar por completo a tua vida no altar. O nosso Deus, Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Não perca mais tempo. Como eu estava dizendo, aquele povo começaram a se afastar de Jesus, começaram a sair de perto de Jesus por causa da dureza da palavra. E o que me chama a atenção é que Jesus, Ele não desce o tom da mensagem. Ele não prega para massagear o ego daqueles que estão indo embora, mas Ele endurece ainda mais a sua palavra e responde para os seus discípulos se eles também querem ir embora. E os seus discípulos respondem aquela palavra dura com uma palavra: para onde iremos nós, se só o Senhor tem vida eterna? Para onde iremos nós, se só Jesus tem palavras de vida eterna? Melhor é andar com Deus abdicando das nossas vontades. Melhor é decretar guerra contra o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Melhor é viver como uma cana moída na presença do Senhor, do que andar a passos largos distante da face do nosso Deus. Para onde iremos nós, se só o nosso Deus, Ele tem palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, se só Ele tem a cura que você precisa? Para onde iremos nós, se só Ele tem a provisão alimentar que você precisa? Só Ele tem a provisão financeira que você precisa?
Para onde iremos nós se só Ele pode consertar os erros da tua família? Se só Ele pode consertar os erros da tua vida? Porque a casa, ela não pode se ocultar do seu construtor. Talvez nós ou você possa esconder o seu pecado do homem, mas jamais poderá esconder do nosso Deus. Os seus olhos estão como chamas de fogo e todas as coisas estão nu e patente diante do Senhor. Se subirmos para as alturas, Ele vai estar lá. Aqui na terra, os seus olhos estão e tudo está nu e patente aos seus olhos. Se descermos para o mais profundo mar, lugar que nunca foi alcançado pela humanidade, ainda assim os seus olhos nos alcançarão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos achar que a culpa do vendaval que vem sobre as nossas vidas é de Deus. Não podemos culpar a Deus pelas nossas escolhas e pelos frutos que colhemos, porque semeamos. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é perfeito, Ele permite que semeamos aquilo que queremos, mas Ele é tão justo que conforme a nossa semeadura também é a nossa colheita. E por esta palavra Ele te convida a semear a boa semente. Por esta palavra Ele te convida a semear a justiça, a semear o amor, a semear a paz, a semear a caridade, a semear o perdão. Porque da maneira que perdoar, seremos perdoados. Da maneira que julgar, seremos julgados. Talvez você tenha se fechado para Deus porque você não consegue liberar perdão para o seu cônjuge. Talvez você tenha se fechado para Deus porque foi ferido ao longo da caminhada, por escolhas que você mesmo fez e você tenta culpar a Deus pelas suas escolhas. Louvado seja o nome do Senhor, mas o nosso Deus, Ele te traz hoje por esta palavra, uma palavra de correção com amor. Louvado seja o nome do Senhor, mas uma palavra de correção também com dureza, assim como Ele falou para aqueles discípulos: vós quereis ir também? E que eu e você venhamos dizer ao nosso Mestre: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde iremos nós, se só Jesus Ele tem a salvação para as nossas vidas? Para onde iremos nós, se a cura, se o milagre que nós precisamos está no Senhor? Precisamos, aleluia, dobrar os nossos joelhos diante do Senhor, semear a nossa pequena fé diante do nosso Mestre. Precisamos pedir ao nosso Mestre poder de filho para andar sobre as águas, poder para transportar montes, poder para ressuscitar, poder, aleluia, para viver o sobrenatural. Porque a palavra do Senhor, ela continua de pé sobre as nossas vidas. Nós só precisamos exercer a nossa fé e não duvidar. Nós precisamos recorrer a quem pode nos ajudar. O problema é que muitas e muitas vezes, ao invés de dobrar os nossos joelhos e buscar o nosso socorro no Senhor, muitas e muitas vezes nós esperamos receber o socorro que vem do homem, mas o homem pouco pode fazer pela tua vida. O homem pode te ajudar com um copo d'água, o homem pode te ajudar com uma marmita, o homem pode te ajudar a pagar uma conta de água, uma conta de luz,
Mas só quem pode resolver o problema da tua vida é o nosso Deus. E para isso é preciso que haja uma mudança de vida, é preciso que haja uma convenção, é preciso que haja uma nova aliança para que o nome do Senhor seja glorificado em sua vida. Para isso é necessário que haja uma nova colheita, para que haja uma nova frutificação. A mesma semeadura resultará sempre na mesma colheita, nos mesmos resultados. Semeaduras diferentes nos trarão e nos levarão a colher frutos diferentes. Jesus te chama e te corrige por esta palavra. É hora de reatar a aliança com Ele. É hora de viver na sua presença. É hora de caminhar na sua presença. É hora de se voltar para Ele, glorificar o nome dEle e começar a agradecer pelas maravilhas. Porque muitas e muitas vezes nós reclamamos da escassez. Muitas e muitas vezes nós reclamamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do deserto, da tempestade, mas não estamos dispostos a lutar para que isso venha mudar em nossas vidas. E o nosso Deus, Ele não se alegra com o teu sofrimento. Assim como um pai e uma mãe se compadecem de um filho, o irmão se compadece do irmão. Assim como um filho se compadecem de pai e mãe, maior do que todos esses amores que eu citei neste momento é o amor de Deus para as nossas vidas. Porque nós somos mal e ainda assim nos compadecemos. Nós, sendo mal, ainda assim desejamos bem. Louvado seja o nome do Senhor. O problema é que muitas e muitas vezes, como humano, nós desejamos o bem para aqueles que nos fazem o bem. Mas Jesus, Ele nos ensina ao contrário. Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos. Jesus nos ensina a orar por aqueles que nos perseguem. Você tem amado os teus inimigos? Tem preferido honra aos seus inimigos ou tem endurecido o teu coração e tem dificultado a liberação de perdão? Quando nós dificultamos a liberação de perdão, nós retemos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender que nós precisamos do perdão que vem de Deus. E assim como precisamos do perdão que vem de Deus, nós precisamos também aprender a liberar perdão. Precisamos também entender que da maneira que perdoar, seremos perdoados, da maneira que julgar, seremos julgados. Deus te convida por esta palavra a viver um novo tempo. Deus te convida por esta palavra a viver nova vida de comunhão. Deus te convida por esta palavra a semear mais justiça, mais amor, mais perdão e semear fé. Agora, se você está com a tua fé abalada por causa da tua provação, por causa do teu deserto, por causa das tuas dificuldades, é hora de dobrar os joelhos diante do Senhor e pedir a Ele: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Sabe por quê? Porque quando nós oramos e pedimos mais fé, ainda que seja na tribulação, Ele nos ouve. Ainda que seja na tribulação, Ele nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não me canso de dizer que não tenho fé. Eu não me canso de dizer que a minha fé é muito pequena. E não me canso de orar pedindo para que Deus me ajude na minha incredulidade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque enquanto eu não ver mortos sendo ressuscitados pelo poder de Deus que há na minha vida, pela minha oração,
Enquanto eu não ver macumba sendo desfeita, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto não ver, aleluia, o coxo andar, o cego ver, o surdo ouvir, nós precisamos ainda orar pedindo para que Deus nos ajude na incredulidade. Nós precisamos, aleluia, obter poder de filho. Nós precisamos andar sobre as águas, precisamos transportar montes, porque a palavra de Deus é fiel e é esta a promessa que Ele tem sobre as nossas vidas. Vamos terminar esta mensagem na certeza de que tudo aquilo que nós orar e pedir diante de Deus, diante do seu altar e não duvidar, Deus certamente operará em nossas vidas. Deus certamente nos dará, porque Ele é bom. E Ele não nos dará conforme o nosso merecimento, porque se fosse conforme o meu e o teu merecimento, nós já teríamos voltado ao pó, já teríamos sido mortos, já teria sido, aleluia, engolidos pela ira do Senhor. Mas o nosso Deus, com a sua graça e com a sua misericórdia, tem nos alcançado todos os dias, nos dado nova oportunidade de vida, nova oportunidade de mudança, de arrependimento, nova oportunidade de exercer a nossa fé e de liberar perdão. Vamos orar ao Senhor na certeza de que Ele te entrega hoje, pela fé, a chave que você pedir nesta oração. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós oramos diante do Senhor, ó Deus, para que o Senhor venha ajudar aquele que vive um momento de incredulidade. Precisamos orar, ó Deus, para que o Senhor venha nos ajudar a vencer a nossa incredulidade e para que nós venhamos viver a plenitude da Tua palavra, para que nós possamos ver os mortos ressuscitarem, surdos ouvirem, cegos verem, para que nós possamos ver coxo andar pelo poder do Senhor operando em nossas vidas, para que nós possamos ver os demônios serem expelidos, expulsos pelo poder que há no Senhor, amarrados e presos pelo poder que há no nome do Senhor. Usa, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, nos ajude, Senhor, na nossa incredulidade. Aquele que tem uma fé pequena, venha aumentar, venha fortalecer. Em nome de Jesus nós oramos nesta noite por aqueles que se encontram com as portas fechadas. Senhor, nós oramos por aqueles que se encontram refém dos vícios, refém das drogas e das bebidas, que são dominados por elas. Oramos, ó Pai, por aqueles que são dominados pela prostituição, que têm a sua vida atrapalhada. Louvado seja o nome do Senhor por essas dominações malignas. Senhor, oramos por aqueles que não têm fé o suficiente para acreditar no milagre que precisa, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa ressuscitar sobre o som da nossa voz, pela autoridade que há no Teu nome. Em nome de Jesus nós repreendemos toda obra de macumbaria, de feitiçaria. Em nome de Jesus nós decretamos a falência do mal. Nós decretamos, Senhor, a autoridade para vencer o valente chamado pecado. Em nome de Jesus nós decretamos, Senhor, que o Senhor venha fortalecer na caminhada, que o Senhor venha ajudar, Senhor, para que o Teu nome seja eternamente glorificado, Pai. Cura, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus nós abençoamos a vida daquele que será alcançado, seja no leito de um hospital, seja, louvado seja o nome do Senhor, no hospício, seja numa casa de recuperação. Alcança por esta palavra, ou seja, até mesmo nas ruas, Pai. Alcança e dá força, Senhor, para se libertar deste mal que tem dominado as suas vidas. Porque é certo que nós se tornamos servos de tudo aquilo que nos domina. Nos conceda sabedoria, fé e esperança. Nos conceda, Senhor, sabedoria para caminhar contigo.
e não largado, Senhor, por nada, Pai. Nos conceda a sabedoria para vencer a nós mesmos, vencer as tentações que o inimigo coloca sobre as nossas vidas. Nos ajuda na caminhada, Pai. Senhor, é isso que nós te pedimos, Pai, e por fé nós te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Cura, batiza com teu Espírito Santo, santifica e purifica para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.